Olá, família Pax, mais uma vez aqui com vocês, ao vivo, hoje conversando com a querida Tereza Raquel Bogado sobre gerenciamento e redução de estresse. Um ótimo assunto para esses momentos de isolamento social, onde nós estamos tendo que confrontar os nossos lados obscuros e reorganizar nossa nova vida a partir dos preceitos maiores da luz. E ela vai estar abordando justamente a biopsicologia, que é uma metodologia do autocontrole das emoções negativas, para que isso possa ter reflexo na saúde e na vida, na harmonização psíquica, gerando então uma saúde integral. Amanhã, dia 19 de fevereiro, às 19h30, a Tereza Raquel vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom, justamente com o mesmo tema, redução e gerenciamento de yoga. Então, aguardo vocês amanhã e agora aqui, né, pra gente estar conversando com a querida Tereza Raquel. Vamos só aguardar ela entrar para que a gente possa começar o nosso lindo bate-papo nas energias maiores. E aqui tá ameaçando a maior chuva. E vamos lá. Deixa eu ver aqui, mandei um convitinho aqui, Tereza Raquel. Yes. Agora nós vamos dar boas-vindas para a querida Tereza Raquel, que já está aí com a gente, para que a gente possa falar sobre gerenciamento de estresse. Ei, bem-vinda! Tudo bem, querida? Tudo bom, Carmen? Boa tarde. Temos uma chuva de novo. Adorei. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre gerenciamento e diminuição do estresse, redução do estresse. Como é que você está sentindo as pessoas nesse momento de isolamento social? Na realidade, o estresse é mais pelo fato de estar em casa, preso, ou pela situação familiar, ou relacionamento, ou sozinho, ou é um combinado de tudo junto? Então, eu estou vendo que está todo mundo estressado, mas eu diria que o estresse, ele é inerente à nossa condição humana, né? Em condições normais, a gente... inclusive, ele é necessário, né? Tem o lado do estresse bom, né? Eu acho que o fator, Carmen, que determina tudo isso que você falou, tem, obviamente, influência, né? A gente vai estar falando muito profundamente disso na nossa vivência. Eu estou preparando tudo com muito carinho, porque é um tema que eu sei que nesse momento ele é por demais pertinente, por demais necessário, porque a situação da pandemia, ela potencializou, né, aquelas pessoas que já tinham uma tendência a uma resposta não favorável à situação de estresse, nesse momento estão simplesmente num nível muito intenso, né? E desconhecido para todo mundo, né? Porque a nossa geração, a gente nunca viveu uma situação como a que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, o novo, a mudança, né? A mudança por si só, ela é um fator que dispara o estresse, né? Desencadeia o estresse. Então, assim, na realidade, o estresse, ele é essa energia que a gente carrega, né? Agora, de que forma a gente responde a essas situações é que determina se o estresse vai ser um estresse positivo ou se vai ser um estresse negativo. Então, o mais incrível de tudo é saber que isso independe dos fatores externos. Mas tem estresse positivo? Tem estresse positivo. Aliás, assim, esse é o tema mesmo do trabalho da biopsicologia, da doutora Susan Andrews, que é muito lindo, muito profundo. Então, qual que é a base, esse fundamento? É que, assim, o estresse, ele pode e é necessário como um motivador, entendeu? Depende da atitude que você toma em relação ao que está acontecendo, ao seu dia a dia, aos imprevistos, às mudanças, porque a gente
A única coisa que a gente pode controlar é como nós nos sentimos. Então, a atitude que eu tenho diante de um fator estressor, seja ele a pandemia, seja qual for, é que vai definir, né, exatamente se isso vai atuar me adoecendo de uma forma negativa, sobrecarregando o meu corpo, ou se isso é uma coisa que eu olho e reconheço aquilo como uma oportunidade. Porque a base da biopsicologia é isso, é você entender que a pior crise, nos momentos de pior crise, é onde o ser humano tem a possibilidade de dar um salto quântico, né? Então, assim, eu me recordo agora de uma situação que eu li faz um tempinho, de uma situação de uma pessoa que vivenciou no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Era um psicólogo. Ele viu toda a família dele ser eliminada. Ele foi torturado de formas desumanas, como a gente sabe que acontecia. E no momento em que ele foi para a solitária, e ele ficou sozinho, sem roupa, sem comida, sem nada, em algum momento ele teve um insight de que eles tinham tirado tudo dele. Tiraram a família, tiraram a dignidade, né, tiraram o alimento, mas que tinha uma única coisa que ninguém poderia jamais tirar dele, que seria a escolha dele de como ele se sentia. Então, naquele momento, ele usou a técnica da visualização. Ele era professor. Então, ele se visualizava o que ele estaria fazendo depois que acabasse, que ele saísse da prisão. O que ele faria com tudo isso? E ele começou a se imaginar dando aula, o que ele diria para os alunos dele, como que ele estaria compartilhando as experiências dele. E com isso, com essa força mental de não se entregar à situação e de se manter focado no como você vai poder transformar o que está acontecendo agora em algo valioso ali na frente e que, inclusive, vai beneficiar outras pessoas, né? Então, assim, quando a gente tem esse motivador interno forte também, né, de sempre estar pensando em como que a minha experiência pode somar na vida do outro e trazer um exemplo, porque o ser humano é São Tomé, né? Ele tem que ver para crer. Então, quando você tem uma história real, eu adoro filmes de história real, eu assisto, eu sou meio cinéfila, eu assisto, e existem relatos que realmente são inspiradores, e que você fala, uau, né? Que lindo isso, como se alguém conseguiu, isso existe, isso é possível, né? Então, na verdade, Carmen, eu acredito, né, baseado em todo esse trabalho, em todos os estudos que eu fiz, que eu venho fazendo, agora eu estou mais mergulhada ainda em função de toda essa situação, né? As pessoas quando chegam realmente totalmente perdidas, entendeu? De saber como que eu lido com isso. Porque, na verdade, são respostas bioquímicas do nosso corpo. Sim. Né? Então, assim, até eu assisti a entrevista esqueci o nome da médica que você entrevistou na segunda-feira. Exato. Eu achei brilhante, assim, o olhar científico, o olhar médico, né, de alguém, a forma como ela deu todos os detalhes sobre tudo isso. E para mim, assim, o que eu amo de tudo isso é saber dessa briga que vai sendo desencadeada internamente, inconsciente em nós, de viver constantemente naquele estado de lutar ou fugir. Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo constantemente, né, no meu trabalho, porque o que desencadeia essa sensação? É a respiração. Quando a gente está com medo, quando acontece uma situação, como ela colocou lá no exemplo, né, que quando a gente era, né, o homem das cavernas, quando ele tinha realmente que sair para caçar, e quando ele encontrava um tigre, um leão, um animal selvagem. Então, assim, ela descreveu muito bem toda a bioquímica que acontece no nosso corpo.
né? Foi. E isso é benéfico. Então, na verdade, todo esse estresse que gera é benéfico. Por quê? Porque ele capacita o nosso corpo a ser rápido, né? Então, todas as reações que vão acontecendo no nosso corpo é para nos capacitar a ou sair correndo ou ter força suficiente para encarar o bicho que está na frente. Só que hoje o nosso bicho é o chefe, é uma situação nova que você está experimentando pela primeira vez, desencadeia estresse. Qualquer coisa que nos tira, na realidade, da nossa zona de conforto, né? Aí, o que eu sinto em relação a isso? Por exemplo, no nosso dia a dia, né, a pandemia, hoje que a gente está vivenciando essa situação, as pessoas que conseguirem realmente enxergar isso como... Tem muitas pessoas que estão enxergando isso, essa crise, como uma oportunidade e que vão sair disso extremamente mais fortalecidas, extremamente mais capacitadas a realizar o sonho dela, a realizar a missão dela de alma, porque quando a gente... Eu acredito, né, que quando a gente encontra o nosso caminho é porque isso tem a ver com aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Eu não acho que a gente nasce só para crescer, casar, ter filho, trabalhar, né, ver os netos e morrer. Eu acho que todo mundo, todo ser humano tem essa tarefa, tem algo bonito, grandioso que só ele pode fazer, né? Então, assim, quando eu estou fazendo algo, principalmente quando a gente se conecta com a realidade de que eu estou fazendo algo não só para o meu benefício, mas para o benefício de outras pessoas, quando eu tiro... Eu falo, quando o mundo deixa de girar só em torno do meu umbigo e eu começo a olhar do meu lado e procurar ser gentil que seja com a pessoa com quem eu convivo, isso já é um exercício que me desconecta da minha necessidade e me mostra o quanto, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente é privilegiado, né? Então, assim, é isso. Eu acho que o estresse pode nos enfraquecer ou pode nos favorecer, né? Ou nos adoecer ou pode nos favorecer, né? Ele nos favorece nos motivando a buscarmos ajuda, buscarmos mais conhecimento, já que estamos tanto em casa, né? Por exemplo, eu jamais me imaginei trabalhando online, é uma coisa que eu fui aprendendo, né? Sempre pensava, né, mas como é que eu vou dar aula se a técnica que eu trabalho é uma técnica tão detalhista, eu não vou ver o aluno. E aí, de repente, você começa e você percebe que funciona igual, que quando você fecha os olhos, você tem a sensação que você está junto fisicamente, porque a primeira turma que eu dei aula online é a turma que já era a turma presencial minha em Florianópolis. Aliás, foram eles que me motivaram, que começaram a pedir. Você não vai dar aula online? Você não vai dar aula? E eu falei, ops, né? Aí eu falei, vamos combinar, então vamos, né? E eu não tinha a menor ideia, né, de que ferramenta eu ia usar, nada, né? E fomos indo juntas e eu sempre agradeço muito a elas, né? Eu falo sempre isso para elas, que elas me motivaram e eu aceitei o desafio, né? Então, assim, quando a gente vê isso, aceita os desafios, né? Então, acho que as oportunidades vão sendo reconhecidas e a gente vai compartilhando da mesma forma que a gente estaria compartilhando, eu, no meu caso, o trabalho presencial, a gente está fazendo a mesma coisa, só que dessa forma, né? Dessa nova forma, que pelo visto fica ainda um ano todo aí pela frente, né, Carmen? A gente vai continuar esse ano. Com certeza. E eu estou adorando. Eu também. Essa oportunidade também de conhecer inúmeros profissionais, né? Agora que eu estou conectada aqui na Pax, também estou fazendo os trabalhos que aparecem, as energizações, me fortaleço espiritualmente, aprendo com outras pessoas. Então, assim como a Pax, tem muita coisa boa, muita coisa linda sendo oferecida nesse momento. É só uma questão da gente se alinhar em ressonância, tudo isso. É verdade. Eu também.
Para mim também a internet é novidade, mas eu estou bem feliz porque as pessoas estão em sintonia e nós sentimos as pessoas próximas, né? E é um momento realmente de compartilhar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos como área ou de trabalho, ou no meu caso de missão, enfim, porque está todo mundo em casa, ou a maior parte das pessoas, né? Tivemos que mudar a nossa rotina e a nossa forma de vida. Então, vamos compartilhar. Família Pax amanhã, a querida Tereza Raquel Bogado ministra uma vivência imperdível na plataforma Azul, com o mesmo tema para que você possa gerenciar e diminuir o estresse através de técnicas que vão ter o seu psíquico, mental, emocional, físico, técnicas teóricas e práticas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat que a gente responde para a querida Tereza Raquel, tá bom? Então, eu queria que você falasse, Teresa, porque está aqui que tem harmonização psíquica. Infelizmente, a nível mundial, e aqui também, viu, tem muitos jovens, adolescentes e adultos que estão sendo afetados psiquicamente por conta desse isolamento social, desse confinamento, dessa reclusão, vamos dizer alguma coisa mais light, né? Como é que você sente isso? Então, Carmen, em especial os jovens, eu sinto que assim é uma sobrecarga muito grande de redes sociais, né? Os jovens passam muito tempo no celular, muito tempo e assim passam tempo nas redes sociais, baixando, olhando, vendo bobagens, dando risada de coisas que nem tem graça às vezes, entendeu? Mas assim, é uma busca de entretenimento, é uma busca de. É um anestésico, é um vício, é que nem o álcool. Você quer anestesiar a dor de estar em casa, a dor de não poder estar indo para balada, a dor de, sabe, não tenho tanto contato com os meus amigos fisicamente, a falta de contato físico mesmo também. Eu acho que para o jovem, nossa, isso é muito mais complexo, né? Então, assim, os hormônios estão ali a mil, então, assim, eles querem se relacionar, tem medo, porque ao mesmo tempo tem toda essa implicação do vírus. Mas eu acredito que, assim, né, pelo que eu vejo, por relatos, assim, de pessoas que compartilham, que têm filhos jovens e tal, eles estão procurando viver da mesma forma, né? Estão se conhecendo pela internet, estão conversando pela internet, quando se sentem seguros, de alguma forma tentam se conhecer, com cuidado, com distanciamento, mas é muito complicado, vamos combinar, né? Que é muito complexo. Então, assim, a gente, né, eu fico pensando, nossa, que bom, né? Que bom que eu estou na fase de vida que eu estou. Mas eu tenho filha jovem e tenho sobrinhos jovens e a gente tem amigos com filhos da mesma idade. E é preocupante, porque se esses jovens realmente não têm uma boa estrutura emocional, o alcoolismo está aumentando muito, extremamente, né? Os vícios em geral. E as redes sociais também é um vírus, é um vício. Então, o que acontece com os vícios, né? A visão que eu tenho dos vícios, né? As pessoas buscam os vícios, principalmente as drogas que são lícitas, em especial o álcool, para anestesiar, né? Para não entrar em contato com os seus sentimentos. Então, na verdade, o ser humano, desde muito cedo, ele aprende, né, a fugir desesperadamente dessa possibilidade de sentir. Porque aquilo que eu falei muito rapidamente na semana passada, sentir é uma coisa complexa, porque eu, na mesma proporção que eu sou capaz de entrar em contato com a minha dor, de sentir as minhas dores, eu sou capaz de sentir alegria. Sim. Quem que quer sentir dor? Entendeu? Então, assim, não tem como eu colocar todas as minhas coisas não resolvidas, todas
as queixas, as mágoas, as frustrações, vai colocando tudo embaixo do tapete. Vai para um barzinho, toma uma, dança, sai, a vida é bela, o mundo é maravilhoso. Não é, entendeu? Porque vai acabar o efeito, você vai voltar para casa, vai ter dor de cabeça, vai ter ressaca. Então, assim, é muito complicado. Eu tenho muita preocupação com o álcool, né? É uma coisa que é muito fácil o acesso. Muito fácil o acesso, qualquer um pode adquirir. É um hábito, né, que às vezes já vem da própria família, normalmente já é mesmo uma doença sistêmica, né, que já vem vindo de trás, casos de alcoolismo para trás, e aí automaticamente os jovens também já têm essa tendência, né? Então eu acho que assim, você perguntou em especial dos jovens, o que eu penso é como trazer esse jovem a sentir. Eu trabalhei com jovens de dependentes químicos em Florianópolis e eu dizia para eles assim: o dia que vocês descobrirem o quanto é prazeroso você respirar da forma correta, o dia que você descobrir que o estado que você busca, porque na verdade está todo mundo buscando um estado, relaxamento, bem-estar, prazer. É muito prazeroso quando você está fazendo um exercício respiratório por 10 minutos. Você está lá de olho fechado, você fez o seu pranayama por uns 5 minutos, você continuou lá. Quando você começa a perceber a química que está naquele momento acontecendo no teu corpo, que você sente a vibração no corpo, que você sente aquele estado bom no coração, você sente a sua mente, parece que mais clara, mais leve. Normalmente é assim que eu termino as minhas aulas e dá vontade de ficar lá, assim, sabe? Falar, ai, que pena, tem que acabar, entendeu? Então, assim, eu não sinto necessidade de beber álcool nunca. Por quê? Porque esse estado eu sei como chegar nele, de relaxamento, de bem-estar, de paz, de harmonia, né? Então, assim, a respiração é a nossa conexão com tudo que há de melhor, de todas as possibilidades de ter saúde, de ter paz, de ter alegria, né? Só que assim, para eu respirar, eu vou ter que exercitar a respiração abdominal. A respiração abdominal vai me fazer entrar em contato com os meus sentimentos. Aí eu vou ter que olhar para eles, eu vou ter que, se precisar, buscar ajuda de alguém, entendeu? Entrar em contato. Simplesmente que às vezes, por exemplo, esses jovens que eu trabalhei, às vezes eles só falavam. Às vezes o jovem só precisa de alguém que ouça sem julgá-lo. De alguém que vire para ele e fale, tudo bem, entendeu? Você está vindo nessa situação, eu não estou te julgando, eu não estou te criticando. Eu só queria te falar algo a partir, né, da minha experiência de vida e de algo que eu conquistei e que qualquer ser humano pode conquistar, né? Então, a síndrome do pânico, que é uma coisa que também assombra os jovens, mas também muitos adultos. A síndrome do pânico, ela acontece simplesmente porque a pessoa está num grau de medo tão intenso que ela literalmente não respira. O corpo, a mente entra em parafuso. Então, assim, Carmen, princípio básico. É impossível uma pessoa respirar lento e profundo e ter a mente agitada e estar ansiosa. Não tem como. Assim como é impossível a pessoa que só respira toraxicamente, aquela respiração curta. Eu falo que é a respiração do corredor, né? Da corrida. Então, é uma respiração que se você, a longo prazo, fazendo isso no seu dia a dia, você está vivendo no estado do homem da caverna que foge do leão. Você está vivendo em estado de lutar ou fugir. E agora, o que eu faço? Entendeu? Porque esse é o estado. Né? Um estresse absurdo. Então, isso, obviamente, que vai trazer consequências, vai adoecer. Vai trazer consequências para o corpo físico, traz consequências para o corpo emocional. Claro. A pessoa fica totalmente comprometida nesse aspecto. Ela não tem equilíbrio emocional, ela não
tem clareza mental para fazer escolhas certas, para usar o tempo dela de uma forma produtiva, né? Eu fico pensando, por exemplo, eu passo sei lá quantos dias sem ver nada na TV, de nem nunca ligar a TV, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, quando eu posso no final de semana falar, hoje eu vou ver um filminho, aí eu escolho o que eu vou ver e vejo. Mesmo agora na pandemia, às vezes eu fico tempo sem conseguir ver jornal, eu gosto de pelo menos ver, saber o que está acontecendo, mas aí eu vou em alguma mídia que eu confio, dou uma lida na internet, porque eu escolho o que eu vou ler ali na hora que eu estou com tempo e deu. Mas não dá tempo, Carmen. Eu não sei se todo mundo está com a sensação, mas janeiro e fevereiro, meu Deus do céu, acelerou muito. Voou. É tudo muito rápido. Eu já venho com essa sensação há muito tempo, mas agora, que isso? O dia, literalmente, as horas não correspondem ao tempo que a gente está vivendo, né? Essa história da ressonância Schumann, eu acredito muito nisso. Não tem como. Também. Porque não dá tempo, né? Tipo assim, tudo que eu fazia com as horas do dia, eu não consigo mais. Entendeu? Então, você tem que priorizar, ter uma mente organizada, priorizar aí as coisas que são realmente benéficas para você, né? Criar os momentos de pausa, lazer da melhor forma e da forma mais benéfica também para o nosso corpo, né? E principalmente para a nossa mente, porque muitas vezes a mídia em excesso nos sobrecarrega por demais. Também. Né? Muita notícia ruim, as pessoas vão ficando negativas, vão ficando desesperançosas, vão ficando... muitas pessoas estão deprimindo realmente, né? Porque é muito jornal, entendeu? É muita televisão, muita notícia ruim o dia inteiro. Não há sistema que sobreviva, não há corpo que aguente, né? Então, é isso, minha querida. Mas na vivência de amanhã, a gente vai estar abordando todas essas questões do estresse de uma forma bem profunda. Eu vou dar uma noção sobre os chakras. Até hoje eu vim fazer a live aqui, porque a minha sala, cada parede tem um fundo, né? Hoje eu escolhi esse fundo. Que nós vamos... você acredita que assim, eu que fiz esse painel dos 7 chakras, e eu tinha essas borboletas, e aí eu mudei, coloquei essas borboletas, que elas são de adesivo, né? Aí esses dias eu olhei essas borboletas, que eu tô aqui há pouco tempo, e eu falei, nossa, tem 7 borboletas, são 7 chakras, eu já sei para onde elas vão. Aí eu trouxe as borboletas para cá, uma para cada chakra. E assim, é legal, muito legal ter esse conhecimento dos chakras e das qualidades positivas e das qualidades negativas de cada um deles. Por quê? Porque realmente são essas emoções que a gente sente que desencadeiam a bioquímica do nosso corpo e que geram estresse. Então, se eu estou trabalhando as emoções da raiva, porque assim, o maior causador da raiva é a hostilidade, Carmen, irritação, entendeu? Então, assim, a coisa está acontecendo lá fora, mas se eu reajo dessa forma, não que você não vá ter isso nunca, porque nós somos humanos e todo mundo se irrita em algum momento da vida, do dia. Porém, se você tem essa consciência, você sai rapidamente desse estado. Agora, quando você entra nesse estado sem consciência, você entra e fica. Né? Aquilo perdura, né? Aí vai para o resto do dia, aí vai uma sucessão de novos eventos que vão... Você mesmo vai atraindo para você ficar mais irritado ainda, né? Então, a gente vai estar olhando, né, todas essas qualidades de cada centro e também porque eles estão relacionados às glândulas endócrinas e todo o trabalho da biopsicologia, ele é pautado nisso, né? Então, é impossível a gente falar de práticas de biopsicologia sem falar de chakras, né? Então, hoje em dia eu acho que tem muito conhecimento, né? As pessoas já é uma coisa, um conhecimento que muitas pessoas têm,
mas nunca é demais rever através desse olhar. Como que vamos lidar com essas qualidades e com os aspectos negativos de cada centro de energia desse do nosso corpo, que são eles que estão desencadeando essas emoções que são os fatores que disparam o estresse no nosso corpo, que nos adoecem, que interferem na qualidade dos nossos relacionamentos também, né? Então, é fundamental. E aí vamos falar bastante também de toda essa bioquímica do estresse, através desse olhar positivo, olhando o estresse como algo que faz parte do nosso corpo e que pode ser bom, pode servir como um motivador para a gente se superar, para a gente sair dessa mais fortalecidos, né? Ou se a gente pode também escolher, né, ter o estresse como um fator que vai nos enfraquecer e nos adoecer, né? Então, isso é fundamental. Claro, tem limite de idade? Idade mínima ou máxima para participar? Não. E Não. a tua visão, quem está mais estressado? Criança, jovem, adolescente, adulto, todo mundo, cada um na sua realidade. Eu acho que as crianças, elas ficam mais estressadas dependendo da situação dos pais, né? Porque a criança é um reflexo dos pais. É, Eu trabalhei com um pediatra, eu nunca me esqueço que ele falou isso uma vez para mim. A gente não tem que tratar as crianças, a gente tem que tratar os pais. Por quê? Porque os filhos, primeiro, né? Eles foram gerados dentro de nós, eles são os nossos, nós somos os nossos pais, né? Então, assim, muitas vezes também, né, esses atritos, as dificuldades que a gente tem com os filhos, é muito em função até mesmo desse espelho, né? Porque o filho é um espelho para mim. Né? Se eu tenho uma filha mulher e ela me incomoda, muito provavelmente aquilo nela que incomoda é meu, né? Porque ela é 50% mamãe, né? Então, assim, as crianças estão, sim, muito estressadas, mas eu sempre, quando olho aqui na vizinhança, às vezes eu escuto criança chorando, né? Eu falo, ah, meu Deus, né? Eu nunca penso na criança como um problema, eu penso, né? De que forma esse pai não está conseguindo e essa mãe não está conseguindo ajudar esse filho, porque principalmente uma criança em idade pequena, né, até os 7 anos, principalmente, eu penso, 6, 7 anos, eles dependem muito, né, a referência deles do mundo é o pai e a mãe. Então, assim, se os pais são saudáveis, os filhos são saudáveis. Se os pais têm crenças negativas, os filhos também vão ter. Se os pais são já mais tranquilos, os filhos também vão ser. Não tem como fugir disso, né? é verdade. Porque é energia também. O nosso lar, né? Quem que cuida do lar? Quem que cuida da energia do lar, da casa? São os adultos, não são as crianças, né? Então, assim, eu tenho sempre essa tendência a trazer essa responsabilidade para os adultos. Então, eu acho que o estresse deles, obviamente, é muito maior. Por quê? Porque eles estão pagando as contas, eles estão preocupados com o trabalho, alguns perderam o emprego. Então, obviamente que os adultos estão. Eu acho que o nível de estresse deles nem se compara, é infinitamente maior pela demanda da vida adulta, né? E aí, dessa forma, a preocupação deles fica no campo da casa, tudo, e aí vai. Quando você vê, tá todo mundo irritado, todo mundo sem paciência um com o outro, né? E isso na pandemia agora é realmente... Por isso que eu acho, é um momento que tem um propósito, né, grandioso, né? Fazer todo mundo ficar junto. Porque é fácil, né? Um sai para trabalhar, o outro vai para a escola, o outro vai para não sei o quê, né? Então, assim, de certa forma, a nossa sociedade, o mundo, ele estava organizado dessa forma, né? Que, assim, tem famílias que, literalmente, as pessoas mal se falam ao longo do dia, não comem junto, não fazem as refeições juntos. Então, assim, de manhã, tá com o filho para a escola, pá, um com o trabalho, o outro com o outro, chega de noite, todo mundo cansado, faz ali o básico do básico, dormir, e é isso. Então, assim,
Os relacionamentos, eu acho que eles estavam muito deteriorados, né? E essa conexão do ser humano, do contato com os seus próprios sentimentos, estava bem comprometido. Então, é isso que eu falo, é o lado positivo dessa energia invisível, como você fala que está aí. E eu acho que esse é o propósito, né? Porque aí sim todo mundo está revendo os conceitos, está revendo as escolhas, está revendo o estilo de vida. Muita gente está descobrindo assim habilidades novas, alguns estão descobrindo o prazer de fazer a própria comida, de se alimentar melhor, né? Verdade. Eu estou amando fazer jardinagem, né? Que eu sempre Ai, que gostei, legal. não tinha tempo. Agora, quando eu vejo, eu estou podando as coisas, eu estou replantando, estou fazendo. Então, cada um está descobrindo novas habilidades, porque a gente está tendo essa possibilidade de olhar para a nossa casa e falar: o que eu posso fazer hoje? O que eu posso arrumar diferente, né? E para mim, Carmen, em especial, é muito engraçado. Se eu estou muito preocupada com algo, sobrecarregada, eu começo a organizar tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu falo, eu não tenho mania, a minha mania é a ordem. Eu não funciono no meio do caos, entendeu? Então, assim, as minhas coisas têm que estar organizadas. Então, só que assim, não é, minha casa não é super organizada. Então, digamos, aquela louça que você deixou na cozinha porque você estava sem tempo. Daí, eu estou numa situação que eu não sei como resolver. Eu vou lavar a louça. Eu descubro como resolver enquanto eu lavo a louça, entendeu? Por quê? Porque também eu gosto de fazer as coisas estando inteira fazendo as coisas. Então, eu não gosto de fazer nada depressa. Não gosto de comer depressa. Não gosto de lavar. Vou lavar rapidinho a louça. Não, entendeu? Eu demoro para fazer as coisas. Então, assim, a casa, para mim, o serviço doméstico, eu sempre olhei como uma meditação. Procurar fazer em estado de presença, procurar fazer com amor, procurar fazer pensando que eu estou cuidando da energia, que eu estou limpando, fazendo chama violeta, estou purificando, né? Então, assim, quando você está presente no que você está fazendo e não está com pressa, abre o canal da nossa intuição, né? As respostas vêm. É É, incrível, incrível como tudo vem se a gente aquieta a mente e se a é gente simplesmente se conecta com a gente mesmo, né? verdade. Então, A Tati, parece fácil. Diga. é, dá trabalho. Não, a Tati, eu assim, com a pandemia e esse novo modelo de vida, a família, após anos de convivência, realmente estão se conhecendo. E é isso mesmo, né? É o que Exato. você falou. O Família Pax, se alguém tiver alguma pergunta para a Teresa Raquel, escrevam aí, por favor, que ela pode responder. Mas é bem isso mesmo. Porque antes a gente tinha gente que passava o dia inteiro fora, só vinha para casa para dormir, no dia seguinte já saía de novo. As pessoas quase nem se viam dentro de casa, né? E agora é outro contexto. Aquele modelo de quando não existia energia elétrica, né? Então, assim, na verdade, o mundo melhorou muito, a gente tem muito mais conforto, só que esse conforto distanciou as pessoas umas das outras, né? Você tem ideia, Carmen, eu fui criada por um bom tempo na minha infância, eu vivi num local que não tinha luz elétrica. E são as melhores lembranças da minha infância. Por quê? Porque a conexão com a natureza é muito intensa. Nossa, noite de lua cheia. Os brinquedos, né? Se você mora num lugar que não tem televisão, que não tem luz elétrica, entendeu? Então, assim, não tem como uma família grande, 5 crianças, entendeu? E era uma festa, era uma festa. Então, assim, para mim, eu falo, eu sempre agradeço muito, né? Agradeço a Deus todo dia, a família que eu nasci, a minha história de vida, porque realmente eu tive essa oportunidade de. Eu falo, gente, a idade que eu tenho, o mundo que eu nasci e o mundo em que eu vivo hoje, gente, é muita mudança, mas muita mudança, né? Então, quando eu penso nisso, Carmen, eu fico muito, muito feliz e agradecida, porque eu falo, gente, é, é,
é inacreditável. A minha filha fala muitas vezes, não consigo nem imaginar como que era assim, como que era assado. Eu falo, eu vivi isso, né? Então, mas naquele tempo eu acho que a gente tinha mais contato humano, entendeu? Por exemplo, a gente rezava junto, né? Meus pais, a minha família era super católica, é super católica, e a gente rezava terço. Meus pais colocavam os filhos, 5 filhos, em volta da cama, tudo ajoelhadinho, entendeu? E a gente rezava o terço todas as noites. E eu lembro que a gente fazia isso, obviamente que criança, nem sempre. Às vezes a gente amarrava o cabelo de uma na outra, levava bronca, tudo, porque aquela coisa de criança. Mas, ao mesmo tempo, tinha esse contato, aquele momento que estavam 7 juntos, em torno de um propósito só, né, na família, naquele momento. Então, eu tenho muita gratidão, realmente. E o que eu sinto hoje na pandemia é isso. Né? Por exemplo, a minha filha mesmo, ela estava sem morar comigo há um tempo, porque ela estava fazendo universidade, né, em Florianópolis, formou. Agora nós estamos 1 ano e meio aqui juntas, né, trancadinha dentro de casa. Eu falei, olha só que bênção, né? Que ótimo. Porque é uma oportunidade realmente, entendeu? Claro, porque já é uma pessoa adulta, né? Então, assim, da gente se conhecer de formas diferentes, e quantas coisas a gente está fazendo juntas, né? De repente ela, né, não está empregada, então ela está me ajudando com o meu trabalho, com as artes, ela foi descobrindo novas habilidades, né? Então, assim, se não tem como você estar executando exatamente aquilo que você gostaria de saber, de fazer, né, de estar usando o seu conhecimento, de que forma você pode colaborar com a sua família, né? Usar os seus talentos, os seus dons e auxiliar o que está acontecendo na sua casa agora. Quem está precisando de ajuda, de que forma a gente distribui, né, as funções e tudo. Então, assim, oportunidades, né? Olhar a crise como oportunidade. Então, Carmen, eu acho que assim, não é a sobrecarga de trabalho que estressa a gente, né? E que nos torna doentes. Isso é uma coisa que eu sinto. Porque trabalho, quando a gente faz aquilo que a gente ama, você até esquece de comer, você esquece de tudo, né? Você dorme poucas horas, no outro dia você acorda renovado, porque você está ali envolvido num projeto maravilhoso, né? Então, assim, não é isso que nos adoece, né? É a nossa resposta a todas as situações, né? E aí eu volto naquela questão, né? Que é muito importante a gente ter essa percepção do que realmente te dá prazer fazer e principalmente o que eu posso fazer que não seja unicamente para o meu benefício próprio. Como que eu posso me colocar a serviço, seja para quem for, de que forma for, né? Mas tirar um pouco o nosso foco do nosso egocentrismo, né? Aquela coisa de só o que eu quero, o que eu preciso, né? O que eu gostaria de estar fazendo. A gente gostaria de fazer um monte de coisa. Eu queria estar indo com você para Monte Shasta agora, entendeu? Mas não pode. Então, a gente tem que ser criativo, né? Claro. E usar, né, esse tempo com sabedoria e desfrutar, né, de todas as possibilidades que vão aparecendo. Porque, na verdade, é isso, as possibilidades vão vindo, né? Elas simplesmente chegam de formas bem inesperadas, às vezes, né, Carla? É verdade, é verdade. E as coisas boas acontecem quando a gente realmente nem espera. Olha, família, amanhã, experiência imperdível, querida Tereza Raquel Bogado, às 19h30, lá para gerenciamento e redução de estresse com práticas de biopsicologia, que é uma técnica que vai estar trabalhando o autocontrole das emoções negativas. Eu adorei isso, eu não conhecia esse termo, a biopsicologia, porque nesse momento que está todo mundo em isolamento social, em casa, etc., essas emoções negativas devem estar muito mais em voga do que antes. Com certeza, com certeza. Claro, por quê? Porque não tem como fugir de si mesmo, né? Dentro de casa.
Você Peraí, pode vou me esconder de mim mesmo. Tchau. Não tem jeito, Carmen. Por isso que eu falo, olha, a única pessoa que a gente tem que realmente gostar muito de conviver com a gente mesmo, porque não tem Claro. como fugir da gente, né? É, Você pode mudar de cidade, pode fazer o que for, mas é você que vai com você, né? É você. lógico. Então, é isso, Carmen. E esse tema é um tema muito abrangente, mas eu novamente eu reafirmo para você que o estresse é muito mais interno do que externo, né? É atitude nossa em relação a tudo, né? Verdade. Tem uma psicóloga americana que ela fez um estudo com advogados, executivos, donas de casa, para tentar, que estavam sob uma situação de grande estresse, para tentar identificar de que forma que isso atuava na saúde deles, né? Se trazia grandes sobrecargas para a saúde. E, no entanto, ela percebeu que em todas essas pessoas de diferentes classes, diferentes atividades, né, que a sobrecarga não existiu diretamente no corpo físico. A sobrecarga, o efeito nocivo, ele veio exatamente através da resposta, da atitude de cada um diante disso. E aí, é legal ter lembrado disso, daí ela determinou, né, que as pessoas que tinham sobrevivido melhor, elas tinham 3 características semelhantes, que ela chamou que seriam os 3 Ds, D de dado, né? E o primeiro era exatamente a pessoa olhar a crise como, ao invés de você sucumbir, né, pela crise, você vê a crise como um desafio que pode te trazer oportunidades, né, dependendo da forma como você encara. O outro D seria você direcionar os seus pensamentos para o aspecto positivo, ou seja, o otimismo. E o terceiro D, a gente está falando aqui bastante dessa coisa do egocentrismo e tudo, é exatamente, Carmen, dedicação a uma meta maior. Entendeu? Dedicação a uma meta maior. Seja, a uma meta maior. Ou seja, aquela pessoa que sonha, por exemplo, em uma invenção, né, como Thomas Edison, que vai beneficiar a humanidade. É uma meta grandiosa e ele foi uma das pessoas que foi persistente. Normalmente, essas pessoas que fazem algo fantástico, deslumbrante para a humanidade, elas tiveram que repetir aquilo milhares de vezes. Elas ouviram, muitas portas foram fechadas, muitas pessoas não acreditaram, muitas não quiseram patrociná-las. Então, assim, o que determinou que em algum momento tudo conseguiu? A persistência, a atitude positiva, né? Aquela coisa de você tenta uma coisa. Eu acredito que não tem fracasso, né? Não existe fracasso. Por quê? Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida não deu certo, ok, você aprendeu um bocado com a sua experiência, né? Você aprendeu, pelo menos você aprendeu a forma que não dá certo. Aprendeu algo, né? Aprendeu. Por exemplo, se eu repito uma coisa 500 vezes, aliás, isso é insano, né? Porque se você repete as coisas sempre do mesmo jeito e quer um resultado diferente, você não vai vir nunca, né? Então, se eu vou repetindo as coisas de forma diferente e igualmente elas não funcionam, então pelo menos eu estou aprendendo que essas formas não funcionam. E eu tentei, eu tive uma experiência, eu gastei energia também para realizar aquilo, né? Então, acho que nada nunca é perdido, né? Tudo depende realmente da forma como nós aproveitamos cada minuto, aproveitamos cada experiência, né? Para estar... o significado que eu dou para a minha experiência, Carmen. Acho que esse é o ponto, entendeu? Que coisas estão acontecendo o tempo todo.
Sim. Mas tá, se eu consigo olhar para uma situação que talvez é uma situação estressante, uma situação inesperada, que me tirou do prumo, eu fiquei meio assim, pô, e agora eu vou ter que me reorganizar, vou isso, vou aquilo, aquela coisa que te tira do teu eixo, né? Se você consegue por um instante respirar e ver um significado naquilo, é que nem a história que eu contei do grande estresse que eu tive, que depois lá na frente eu vi que tinha um milagre. Eu fiz isso, entendeu? Tipo, meu Deus, aconteceu isso, né? Aí você para, ao invés de você falar, putz, e agora, que desgraça, que coisa, como é que eu vou lidar com isso? Blá, blá. Você para, ups, pode ser que tenha uma bênção imensa oculta por detrás desse fato, que eu ainda não vejo, mas ali na frente eu vou ver. Então, assim, foi uma única vez que isso aconteceu dessa forma que eu conto. Mas foi a única vez que eu precisei para eu poder estar contando essa história hoje. E para ter repetido isso outras vezes em situações que realmente você fala, é a escolha do que eu vou pensar na hora que a coisa realmente, a crise chega, né? Então, é a minha postura mental, é o significado que eu dou para esse fato, é o significado que eu dou para essa experiência, é como eu, como eu vou estar digerindo esse fato, né? Então, realmente eu acho que é aí que entra a coisa de que a gente não tem por onde fugir. Nós somos 100% responsáveis pela nossa saúde, pela nossa doença, pela nossa alegria, pela nossa tristeza. Não é o marido, né? A gente Claro, fala essas palavras do casamento, né? São as palavras do casamento. Eu falo, gente, o responsável sou só eu, não é ele, tadinho. é claro. Então, família Pax, amanhã, dia 19 de fevereiro, na plataforma Zoom, vivência imperdível com a querida Tereza Raquel Bogado sobre gerenciamento e redução de estresse, às 19h30. A inscrição é simbólica, R$ 60. Tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas para que você possa participar. E aí vai trabalhar com a carga emocional negativa, transmutando, né, aqueles sentimentos que brotaram durante a pandemia, o isolamento social, ou aqueles que sempre existiram e a gente fingia que não enxergava. E de repente agora eles, surprise, apareceram todos, né? Exatamente. Porque nesse período ninguém está conseguindo esconder nada, né, Teresa? Está tudo Mas é realmente, exato, você falou e é o pulo do gato, Carmen, porque na né? verdade é o seguinte, a emoção negativa, ela é como se fosse um fio, né? Então, assim, na verdade, a emoção negativa que eu tenho hoje, ela não originou hoje. Pode ser que a primeira vez que eu tenha sentido essa emoção tenha sido no útero materno, ou tenha sido criança, na escola, ou tenha sido em casa. E Uau. aí você teve aquela emoção, registrou aquele estado, aquele desconforto. Aí, ao longo da vida, você vai crescendo e você continua tendo as mesmas emoções e o teu corpo já reconhece, a bioquímica do teu corpo já reconhece aquele estado, aquela sensação. Aí, aquela bolinha vai crescendo, entendeu? E aí, quando chega a nos adoecer, realmente a comprometer um centro energético, um órgão vital do nosso corpo, é porque aquilo virou uma coisa imensa, fora do controle. Mas as nossas emoções, elas não nascem no momento. São emoções básicas do ser humano e que a gente vem sentindo desde o útero materno. É verdade. Exatamente desde o útero materno. Então, assim, quando você ressignifica isso, né, em trabalhos terapêuticos e tudo, que você identifica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu várias terapias, vários trabalhos que eu fiz, houveram alguns momentos que eu tinha sentimentos que eu pude me dar conta que aquele sentimento não era meu, entendeu? Que eu estava sentindo algo que pertencia à minha mãe, entendeu? Do momento em que eu estava sendo gerada. Então, assim, é muita coisa. Nós somos um universo
nós somos um universo internamente, existe um universo dentro de nós. Eu diria que é esse universo de experiências e emoções que a nossa tarefa ao longo da vida é tentar identificá-las para não chegar... Né? Isso que você falou que me fez recordar dessa coisa das emoções como sendo uma corrente, os elos de uma corrente, né? Chegou uma hora que aquele como se fosse um copo cheio, entornou uma gotinha só. Daí você já está tão aqui que aí o fulano faz uma coisinha desse tamaninho. Pronto, acabou o mundo, entendeu? Aí você tem um ataque de fúria. Tem um filme com esse nome, Ataque de Fúria, que por sinal eu não assisti ainda, mas eu imagino que seja isso, entendeu? Aí chega uma hora, por uma coisinha boba, a pessoa literalmente sai do eixo. Ela tem um ataque de fúria. E aí ela fala, mas meu Deus, depois ela para, ela pensa, meu Deus, mas isso aí não era para ter tido essa dimensão. É o acúmulo. Isso aí você já sentiu, você está sentindo desde que você existe. Mas só que agora está num grau que não dá mais. É verdade. Nós temos só 4 minutos, olha. Não, agora 3. Quando o papo Nossa, que maravilha! Olha que sucesso. Família Pax, amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o nosso querido amigo Tato Fischer, ele que é músico, maestro, quero ouvir. Ator, ele está tocando música, ele vai falar sobre amor e Pax. Venha, que vai ser tudo de bom. Querida Tereza Raquel, amanhã, Vivência Imperdível com a Tereza Raquel, 19h30 no Zoom. Tua mensagem final para os nossos amigos hoje. Então, a mensagem final é: venham, venham para a Vivência. Vai ser um bate-papo legal. Eu espero encontrar uma forma de interagirmos para não ficar um monólogo, né? E vamos fazer práticas, e vamos conversarmos, e vamos trocar experiências. E a mensagem é essa: não tente eliminar o estresse da sua vida, aprenda a reconhecê-lo e de que forma você pode utilizar essa energia de uma forma positiva. Ok? Obrigada, querida. Um beijo grande, querida Carmen. Obrigada pela confiança, pelo convite. Até já. Gratidão por integrar os profissionais da Pax. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo no coração. Namastê, querida. Fica com Deus.